Evangelho de Mateus, capítulo de número 14, parágrafo de número 22 a seguir. Mateus capítulo 14, parágrafo de número 22 a seguir. Eu prometo que não serei cansativo, mas eu tenho uma palavra de Deus para o coração da igreja. Aleluia. Mateus de número 14, parágrafo de número 22. Está escrito assim: em seguida, Jesus ordenou que os seus discípulos entrassem dentro do barco, fossem adiante para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Despedida a multidão, ele subiu ao monte para orar à parte. Ao cair da tarde, ele estava ali sozinho. Entretanto, o barco já estava no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus a eles, andando por sobre o mar. Os discípulos, quando o viram caminhar por sobre o mar, assustaram-se e disseram: é um fantasma, e gritaram de medo. Jesus, porém, imediatamente lhes disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondeu Pedro: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele, Jesus, disse: vem. E ele disse: vem. Amém. Se assente, por favor. Queridos, baixa um pouquinho o fundo, só um pouquinho. O texto ora lido nesta oportunidade é um texto conhecido. Eu peço que você me empreste, por favor, a sua atenção e também o seu coração para uma meditação breve da palavra que Deus colocou no meu coração, para poder trazer para a igreja de Cristo na noite deste dia. Retorno. Não. Só o fundo, baixa um pouquinho, por favor. Tá bom, abaixado. Só dá um retorno para mim um pouquinho. Glória a Deus. É um texto bastante conhecido. Obrigado. Obrigado. E todas as vezes que eu me deparo com um texto conhecido na Bíblia, eu tenho para mim esse texto como um texto familiar. O capítulo de número 14 está registrando aqui a história daquele que foi nascido de mulher, e quem disse isso foi o próprio Jesus. Não existia ninguém igual a ele, ou profeta maior do que ele. Jesus está falando de João o Batista, aquele que veio para poder preparar o caminho. Quando ele veio, ele mesmo anunciou: eu sou a voz do que clama no deserto. Ele disse: eu vim apenas para poder preparar o caminho. Após mim, virá um que é mais poderoso do que eu, e eu não sou digno nem de desatar as alparcas dos seus pés. João estava preparando o caminho, ele foi o precursor, porque aquele que viria posteriormente iria trazer um marco sobre a vida de todos os seres humanos na terra. Então, verdade que João está dizendo: eu batizo com água para o arrependimento. Só que quando ele vier, ele vai batizar-vos com o Espírito Santo e com fogo. Esse João Batista agora, que a pedido da filha de Herodes, tem a sua cabeça em uma bandeja de prata. João agora já não está mais entre o povo, e esta notícia percorre, a ponto de chegar aos ouvidos de Jesus. E quando Jesus ouve a notícia que João agora é morto, o texto do capítulo 14, parágrafo 1 a seguir, que se descorre, vai dizer que após a notícia chegar até Jesus, Jesus vai para o meio do deserto. Isso daqui é impressionante, porque quando Jesus chega no deserto, existe uma tamanha multidão esperando Jesus para poder ouvir aquilo que Jesus iria pregar. O lugar é deserto.
E todas as vezes que você refere-se à palavra deserto, você vai olhar para um espaço geográfico que não tem nada que te apresente para o teu bem. Porque falar de deserto é falar de um espaço geográfico que não dá satisfação, desejo para alguém estar dentro dele. Só que Jesus está ali pregando e a multidão está ouvindo aquilo que Jesus está pregando. Então, verdade é que a multidão está tão atenta no que Jesus fala, porque aqui não tem nada a ver com espaço geográfico. Embora o lugar é deserto e não tem nada, mas aqui é quem está no espaço geográfico, a saber, Jesus. Porque o lugar pode ser deserto, só que se quem está no espaço geográfico manda no tempo, manda na terra, manda no céu, manda nos anjos, manda nos demônios, se é ele que está no ambiente, então fica despreocupado, porque alguma coisa vai acontecer, porque ele vai dar uma ordem para acontecer alguma coisa. A multidão está ouvindo e o tempo vai indo embora, e Pedro aqui chega até diante de Jesus e diz: Senhor, pede para a multidão ir embora para casa, despede toda a multidão, porque o horário já se avançou, a noite está chegando, o sol já está indo embora. Pedro entende que no deserto desta vida não existe nenhuma padaria, nenhum supermercado. Embora tivessem dinheiro para poder comprar comida, não tinha comida no deserto. Aí ele olha para Jesus e diz: pede para a multidão ir embora. Aí Jesus olha para ele e diz assim, ó: não é mister que eles vão embora. A palavra mister significa necessário. Jesus estava dizendo: não é necessário, Pedro, ninguém ir embora. Eu entendo o que Jesus fala, porque na verdade Jesus estava trazendo uma aplicação aqui. E qual é a palavra, pastor? Jesus estava dizendo: fica tranquilo, Pedro, que quem vem para a minha presença nunca voltará para casa da mesma forma que veio. Você se esqueceu, Pedro, que eu ainda sou o Senhor, que tem o controle de todas as coisas, e independente do lugar, quando eu determino a minha palavra, eu faço o milagre acontecer para a glória do meu nome, e ponto final. Esse texto vai nos afirmar que Jesus vai operar um tamanho milagre nesse deserto. 5.000 homens, fora mulheres e crianças. A gente vai chegar num total de 14.000 pessoas, entre homens, mulheres e crianças. Aí Jesus vai dar uma ordem para o mesmo que havia dito para Jesus despedi-los. E qual é a ordem? Jesus não está fazendo pedido, Jesus está dando ordem. Dai-lhe vós de comer. Como que Pedro vai dar para a multidão alguma coisa de comer se Pedro não tem nem para ele? Eu nunca posso oferecer para alguém aquilo que eu não tenho. Eu nunca posso dar para alguém aquilo que eu não possuo. Só que Jesus está olhando para Pedro e está dizendo: dai-lhes vós de comer. Mas ninguém tem nada para poder dar para o povo. E por que Jesus está falando para Pedro? Pedro, dá a eles de comer. Aí Jesus olha e diz assim: procura no meio da multidão alguma coisa. Sabe por que Jesus pede para eles procurar? Porque independente do tamanho da multidão, e humanamente falando, ninguém enxergava alimento nenhum, mas aquele que está dando ordem, procura alguma coisa de comer, já sabia que no meio da multidão tinha o ponto inicial de partida para um grande milagre acontecer no deserto. Porque o que você precisa entender é que Jesus não precisa de muito para poder trabalhar. Jesus precisa de um ponto inicial de partida para ele fazer o maior milagre que você precisa. E quem crê nisso, levante a mão para adorar a ele. O ponto inicial de partida aqui que eles encontram é 5 pães e 2 peixes. Mas o que é 5 pães e 2 peixes para o tamanho de uma multidão de 14.000 pessoas? Eles encontram, e o que eles encontram para eles é pouco. Só que o que precisamos entender é que o segredo nunca esteve na mão dos discípulos. O segredo sempre esteve nas mãos daquele que deu ordem: procura alguma coisa de comer.
Porque quando Jesus disse, procura alguma coisa de comer, independente do que vocês encontrarem, eu me responsabilizo para fazer o milagre que todos aqui precisam receber. 5 pães e 2 peixes, para 14.000 pessoas, é nada. Por quê, pastor? Porque 5 mais 2 é 7. Na minha mão, 5 mais 2, 7. Na mão de Pedro, 5 mais 2, 7. Mas o segredo não é o que está na mão de Pedro. O segredo não é o que está na mão de Mateus. O segredo não é o que está na mão de João. O segredo é que quando vai para a mão dele, 5 mais 2 na minha mão é 7. Só que 5 mais 2 na mão dele alimenta 14.000 e ainda sobra 12 cestos cheio de pão. Porque o maior segredo nunca foi em nós. O maior segredo sempre foi Ele. Ele não precisa de muito para poder fazer o muito. Ele só precisa do pouco para poder fazer o muito. Pastor, o que eu tenho é pouco. Humanamente falando, quem está do lado de fora vai olhar, apontar o dedo e dizer, é pouco demais, não dá nem para ele. Só que o segredo está na mão dele. É só colocar na mão dele. Pastor, não deu resultado ainda, é porque você não colocou na mão dele. Pastor, eu ainda não vi o milagre, é porque você não colocou. E talvez se tem alguém que já colocou e tirou, aí ele me trouxe aqui para poder dizer, se você colocou na mão dele, deixa que ele vai fazer, que ele vai cuidar, que ele vai prover. E quem acredita nesta palavra, glorifique a presença dele nesta casa. O segredo ainda é ele. O milagre é extraordinário. Este milagre ficou marcado na mente dos discípulos, porque Jesus havia alimentado 14.000 pessoas, com 5 pães e 2 peixes, e ainda sobrou uma padaria para os discípulos. Só que após esse período desse milagre extraordinário, vem Jesus dar uma ordem para eles. Jesus está dando ordem, não é pedido. Eu vou repetir, Jesus não está dando pedido para Jesus está dando ordem. Porque uma coisa é pedir, outra coisa é dar ordem. E só dá ordem quem pode, quem tem autoridade. Então Jesus, como Senhor, e os discípulos como alunos, Jesus dá uma ordem, e em seguida ordenou. Entra dentro do barco e passa do lado de lá. Você não precisa, você não deve esquecer esse detalhe, que Jesus, na ordem entra dentro do barco e passa do lado de lá. Então tem um objetivo. Então tem um destino. E qual é o destino, pastor? O lado de lá. E quando eles entram dentro do barco para poder diante de uma ordem de Jesus, o tempo está belo, está perfeito, e a ponto inicial de partida vai tudo bem. Porque toda chamada no início ela é boa, ela é perfeita. O maior segredo de quem possui uma chamada de Cristo na vida nunca foi o início. Porque todo o início, a ponto inicial de partida, ele é perfeito. Aparentemente ninguém se levanta. Aparentemente o céu está nublado ou o céu está ensolarado e tudo está favorável. Porque o maior segredo nunca foi o começo. O maior segredo sempre foi o meio. Tão verdade que o segredo sempre foi o meio, que Jesus sempre foi o meio, sempre foi o centro de tudo. Então Jesus está querendo ensinar para eles aqui. Eles estão dentro do barco e eles começam a sair. Jesus está tirando os discípulos de uma terra seca e de uma terra firme. E falar de terra firme está falando de ponto de equilíbrio. Porque quem está com os pés na terra firme tem equilíbrio. Só que quando Jesus dá ordem, entra dentro do barco, Jesus está levando eles para eles viverem aquilo que eles ainda nunca haviam vivido. Embora dentro deste barco tem 12 homens. Quantos homens tem? 12 homens que conhecem quem é Jesus, que sabem quem é Jesus, que acabaram de experimentar ali no
no deserto um gigantesco milagre, a ponto de cada um ficar com um cesto cheio de pão, e um olhar para o outro e dizer: este homem, a gente nunca vai padecer necessidade estando com ele, andando com ele, ninguém vai ficar enfermo, ninguém vai passar necessidade. Embora os discípulos os conheçam, diante da ordem que Jesus dá para eles, e eles estão dentro do barco, e o texto bíblico vai dizer, ó o que o texto bíblico vai dizer, que quando eles chegaram no meio, um grande temporal de vento se levantou. Que temporal de vento é esse que se levanta? Quando eles estão no meio do propósito que o próprio Cristo disse para eles chegarem até um destino. Eles aqui têm destino. O que você precisa entender é que o destino não é o meio, o destino é o final. Eu vou repetir. O que você precisa entender é que o destino aqui não é o meio, o destino aqui é o final. Pastor, mas no meio veio um temporal de vento, vai todo mundo morrer? Não morre. Por quê? Porque eles têm destino. E toda vez que você tiver um destino diante de uma palavra de ordem dele, não é o meio que vai parar você, não é o meio que vai parar tua chamada, não é o meio de luta, de dificuldade e de vento forte que vai parar o projeto de Deus na tua vida. Pastor, mas eu estou no meio de uma provação e parece que eu não vou suportar. Calma, você tem destino para chegar, e o destino não é o meio, e quem receber a palavra vai adorar agora. Por quê, pastor? Porque embora o meio te apresente prova, você tem um destino, e o destino é o final. Ele está contigo e você vai chegar do lado de lá. Agora o que você não pode fazer é parar, é abrir mão e dizer: para mim não dá, porque eu até pensei que era de um jeito e estou percebendo que é de outro jeito, porque este meio de problemas me embaraçou na minha vida e parece que daqui eu não saio, daqui ninguém me tira. Calma. Por quê, pastor? Porque o vento está soprando, é verdade. O vento sopra forte, é verdade. E este vento tem nome, vento contrário. Você já viu o vento vir para favorecer alguém? Todo vento forte que vem com um único objetivo: de colocar para baixo tudo que está de pé, de quebrar no meio, de trazer ruína. Só que eu olho para esse texto aqui e eu vejo que quando eles chegam no meio e o vento está soprando, e o vento é contrário e ele sopra, a quarta vigília da noite, 3 horas da manhã, das 3 às 6, é um período negro da madrugada que ninguém está vendo. Você não precisa que alguém te veja. Por quê, pastor? Porque enquanto está todo mundo na madrugada dormindo, tem alguém que está acordado. E o que está acordado é aquele que o salmista um dia disse: não tosquenejará, e também não dormirá o guarda de Israel. Eu estou dizendo para alguém aqui dentro desta casa, que quem sabe está enfrentando um maremoto de dificuldades, está enfrentando uma tempestade de prova e de luta, e o diabo já gritou dizendo: vou quebrar o projeto no meio, eu vou quebrar o barco no meio, eu vou quebrar a chamada no meio, e quem a recebe a palavra agora vai adorar a Deus. Eu vim pregar para alguém aqui dentro desta casa, que por mais que o diabo já gritou a palavra dizendo vai acabar, eu estou dizendo que tem alguém que está acordado no meio desta tempestade. Ele manda em cima, ele manda embaixo, ele manda nos anjos, manda no demônio. O nome dele é Jesus de Nazaré. Se foi ele que deu ordem, levanta a cabeça, não tem nada acabado. Quem pode adorar? Ele está chegando aí. Ele está chegando aí. O que você não pode fazer é pular do barco. Pastor, eu não vou aguentar. Aguenta. Pastor, eu não vou suportar. Suporta.
Pastor, parece que a luta que eu estou vivenciando é tamanha e tão grande, que parece que tudo isto veio com o objetivo de acabar com tudo que Deus me deu. Eu vim pregar para alguém dentro desta casa: calma, não se desespere, nunca foi hora de pular do barco e abandonar o barco. Pastor, mas eu estou sofrendo todo mundo sofre. Pastor, eu estou passando por luta todo mundo passa. Pastor, eu estou passando por prova, todo mundo também está passando por prova. Pastor, onde é que está o segredo aí? O segredo é que dentro do barco existem filhos obedientes, e agora quem pegar a palavra vai adorar com força. Por quê, pastor Leandro? Porque eu estou dizendo que barco de filho obediente, o vento pode até bater, mas não quebra ele. Ela enderece de calamaia. Oh glória, o vento é tão forte aqui, Pedro, que está jogando água para dentro do barco. Eu olho no texto, irmão Fabrício, meu amigo, eu vejo uma ventania muito forte tamanha. Eu vejo 12 homens dentro do mesmo barco, com medo, apavorado e gritando de medo. Mas eu não vejo barco quebrado, porque barco de filho obediente, o vento vai soprar, o vento vai bater, mas não vai quebrar ele. Quem recebe a palavra? Oramacandaraia. Eu vim dizer para alguém aqui: descanse o teu coração. Tem alguém que está no controle de todas as coisas, não vai perecer. Quem pode adorar a Deus aqui nesta casa? Calma, suporta. Nem tudo está perdido, nem tudo está acabado. Tem alguém que está no controle. Aquele que deu ordem, entra no barco e passa, ainda está no controle. Ele não perdeu o controle de nada. Na verdade, ele nunca perdeu e nunca vai perder. Pastor, por que veio a tempestade? É porque tem experiência nova que está para nascer. Pastor, por que da tempestade? Por que do vento forte? É porque tem alguma experiência nova que vai surgir. É porque tem algo novo que você nunca viveu, e por intermédio de tudo isso você vai viver. Eu vou liberar, e se você crer, você vai adorar. Até aquilo que era para dar errado, quando Jesus está no controle, dá certo. Oh glória, eu estou dizendo para alguém aqui, e quem sabe está acompanhando ao vivo agora, é isso mesmo. Eu estou liberando a palavra. O que veio não veio para te matar. E em 2022 Deus me deu uma frase memorável: aquilo que não te mata te deixa mais forte. Se você pode adorar, adore. Ele está aqui nesta casa. Ele está. Eu estou pregando para alguém aqui dentro desta casa: não vai ter vergonha, não vai ter morte, não vai ter decepção. Quem pode adorar por um minuto? Ele chegou nesse lugar para dar a ordem sobre a sua vida. Não vai ter vergonha. Não vai ter vergonha. Ele está dizendo: calma. Pastor, cheguei até o meio e do meio parece que eu não consigo. Calma. Pastor, eu estou gritando de medo. Os discípulos também gritaram. Calma. Porque o medo é normal. Já dizia a Kemily em um dos seus louvores: quem é que nunca teve medo e sentiu vontade de um dia parar? Calma. É porque no meio de tudo isso está para nascer alguma coisa diferente. No meio de tudo isso tem experiência nova que já vai nascer. Tem alguma coisa que já está vindo, já está preparado. Uramacandaraia. Aquilo que é para te fortalecer e te deixar mais experiente por ele já está preparado. Pastor, por que ele não me deu ainda? Porque ele está te preparando. Não tem como ele me dar sem antes primeiro ele me preparar. Acredite nisso, pelo amor de Deus, e para de murmurar, porque ele nos prepara no meio da adversidade. A escola de alguém que está vivenciando um nível alto diante de Deus sempre foi o deserto. O deserto nunca foi para matar ninguém, foi
foi para preparar alguém para elevar de nível. A prova nunca foi para matar ninguém, foi para te preparar, para te elevar de nível. Pastor, eu não vou aguentar. Aguenta. Você já passou por coisas piores. Não é esta prova que vai acabar com a tua fé. Eu estou pregando para guerreiros aqui nesta casa. Eu estou pregando para remanescentes de Deus aqui nesta casa. Eu estou pregando para alguém que a prova veio e você grudou na promessa e disse: daqui ninguém me tira, eu não saio daqui. Quem pode adorar a Ele? Você tem uma promessa de Deus, e quem tem promessa de Deus nesta casa, abre a boca para poder adorar a Ele. Você tem uma promessa de Deus aqui. Levante a tua mão comigo para o céu. Ergue o fundo para mim, por favor. Ergue o fundo musical. Levante a tua mão o mais alto que você puder. Levante ela. Lá no terceiro andar, levante ela. Eu vim pregar para alguém aqui que possui uma promessa. Está passando por prova, mas tem promessa. É fácil de você entender quem tem uma promessa de Deus e quem não tem. Por que, pastor? Porque tem muitos murmuradores que a primeira prova que vem já quer parar. A primeira luta que vem já quer parar. Mas eu estou pregando para alguém aqui que não abriu mão no meio de tanta provação. E o diabo gritou: não vai conseguir, não vai passar de nível. Eu estou pregando para alguém aqui que suportou, que chorou a ponto de sangrar o coração. Mas é para você mesmo que eu estou pregando. Se prepara, porque no meio de tudo isso tem algo novo que está chegando. Alade, Rebidoramacandaraya. Oh, no meio de tudo isto, já tem uma experiência nova que está nascendo, que está surgindo, que está chegando. Uribicandaraya. Eu estou liberando uma palavra Pedro nesta casa. Assim diz o Senhor na minha boca: a glória da última casa será maior do que a da primeira. Quem recebe a palavra para adorar? Quem recebe a palavra para adorar? Abra a boca. Abra a boca para poder adorar, porque Ele está dizendo: não vai morrer no meio, não vai perecer no meio, não vai padecer no meio. Suporta, suporta, porque está nascendo alguma coisa, e quem viver verá. A experiência não é para todos, é só para quem suporta, é para quem acredita. Porque no meio de uma tempestade toda de vento forte, ventania, tem 12 homens dentro do barco que tem promessa, é verdade, mas estão gritando de medo. O fato de você ter promessa não isenta a prova e nem luta na tua vida. Suporta. O fato de você possuir uma promessa de Deus na sua vida não isenta as dificuldades que você tem que enfrentar, as provações ardentes que você tem que enfrentar. Já dizia Tauser que Deus mais usa quem Ele mais esmaga. Não tem como Deus te usar da forma que Ele quer te usar sem antes primeiro Ele te esmagar. Primeiro Deus te fere para depois Ele te usar para curar. Toda vez que Deus fere alguém, não é para matar esse alguém, é porque Deus está dizendo, é porque está vindo algo tão grande aí, e eu estou acreditando. Oh glória, eu vou repetir, é Deus dizendo, é porque já tem algo tão grande que está chegando aí, e o diabo quer que você abandone o barco, o diabo quer que você abra mão da chamada, mas eu estou pregando para alguém aqui, que mesmo na prova, não vai abrir mão da chamada. Quem pode adorar? Ele está dizendo, eu já cheguei no ambiente que você está. Não pula, não abra mão, suporta, porque eu vou até o lugar que você está. Eu me responsabilizo. Eu dei ordem, entra e passa. Eu dei ordem, entra dentro do barco e chega do lado de lá. Você tem destino. Você tem destino. Destino não é o meio. Eu sei que parece que o meio está revolto. Parece que tem hora que você já perdeu a estrutura. Perdeu totalmente o ponto de equilíbrio. Porque te tiraram da terra seca. E você está em cima, dentro de um barco, em cima de um lago. E quem fica de pé dentro de um barco, não pode pender de um lado, você não cai. Tem que ter ponto de equilíbrio. Ele te conhece. Ele sabe onde você está. Ele sabe onde você já chegou.
Ele sabe também onde você vai chegar. Pastor, eu vou pular? Não. Não tem como pular. Já chegou no meio. Já é metade da caminhada. E aí, pastor, suporta porque ele está vindo aí. Ele vem aí. Eu amo porque ele vem aí. Eu amo porque o Jesus que dá ordem é um Jesus presente. Ele não dá ordem, entra e passa e se ausenta. Ele dá ordem, entra no barco e passa e está no monte orando. Ele está dizendo, mas eu estou orando, mas eu sou presente. 4 horas da madrugada está todo mundo dormindo. E vai ter período que ninguém vai ver a tua luta, ninguém vai ver a tua dor. Sempre vai existir para alguém que tem uma promessa de Deus uma madrugada escura de medo, de dor, de dúvidas. Quem é que nunca teve uma madrugada de medo, de dúvidas, a ponto de olhar e dizer, Deus, parece que eu me equivoquei na chamada. Esse negócio não é para mim. Eu pensei que era de um jeito, mas eu estou vendo que o caminho está se elevando de outra forma. É Ele dizendo, calma que eu te conheço. Eu sei a madrugada que você está vivendo. E por eu te conhecer e saber, é por esta razão que eu estou indo. Eu estou chegando. Eu já estou indo. Eu amo a chegada dele. Por quê, pastor? E termino. Porque aquilo que causa medo para os discípulos, se você olhar no texto, não é apenas o vento forte. Porque é o vento forte que bate na água, joga água para dentro do barco. Perceba que o barco está se enchendo de água. Isto é automático, por quê? Porque os pés dos discípulos estão molhados. Quem sabe você já molhou os pés nas águas da madrugada do medo. E disse, Deus me socorre, que parece que eu não vou suportar. Chega nessa causa, porque parece que se o Senhor não chegar, as coisas vão piorar. Quem sabe teus pés foram molhados pelas águas da madrugada da dúvida. E teus pés estão molhados. E quando os pés deles molham, eles ficam com medo e começam a gritar. De medo! E estão gritando a madrugada toda. Não tem ninguém acordado. A não ser aquele que deu a ordem ali atrás. Entra e passa. Porque na verdade, na madrugada de medo que você enfrentará, não é necessário alguém te ver de carne e osso. Ele está acordado, ele está te vendo. Eu estou dizendo que ele não dorme. Está todo mundo dormindo, só que ele está vindo. E eu amo a chegada dele aqui, Fá. Por quê, pastor? Porque o que está trazendo medo para os discípulos é a água nos pés. Que cada vez que o vento forte bate, joga água dentro do barco. Há uma probabilidade aqui do barco afundar. Tem 12 homens e o barco está se enchendo de água. Ele está tirando a água de alguma forma ou de outra, de dentro do barco. E de repente eles estão gritando porque a água está molhando os pés. O que traz medo para eles aqui não é apenas o vento, mas a prioridade é a água. Aí de repente Jesus vem. E como que Jesus vem, pastor? Andando por sobre as águas. Pastor, e aquilo que para os discípulos é medo, a saber, a água, para Jesus é tapete. Ele está andando por cima. Porque aquilo que para mim e para você é medo, para ele é tapete. Ele está chegando, ele está andando por cima, ele está dizendo calma. Aquilo que para você é medo, ele está dizendo eu domino, eu comando. Você pode levantar a mão para adorar. Oramacandaraia. Ele está dizendo calma, não se desespera. Não abra mão, não pula do barco. Eu estou indo. O que para você é medo, para mim é tapete. Eu estou andando por cima. Essa depressão, pastor, que parece que vem, quer me pegar, me coloca dentro do quarto, me dá medo. Para ele é tapete. Essa depressão para ele é tapete. Ele está dando ordem hoje. Urimicandaraia. Ele está chegando.
Ele está vindo com passos firmes e fortes, caminhando. Eu estou sentindo Ele nesta casa. Ele está dizendo, eu já dominei aquilo que para você foi medo por tanto tempo. Eu estou chegando para poder mudar. Eu estou chegando para poder fazer. Pastor, o que é que eu não devo fazer? Pular do barco. Não pula. Suporta. Eu termino. Ele vem e quando ele chega próximo do barco, ele para. Quando ele chega próximo do barco e para, tem 12 homens dentro do barco. Aí olha o que ele vai dizer. Está todo mundo gritando dentro do barco. E quando ele chega próximo do barco, ele diz assim, ó, sou eu, não temais. Ele está dizendo assim, gente, não tenham medo, eu cheguei. Alguém deu aleluia. Só que sabe o que os discípulos, embora ouvindo da boca dele isto, fizeram? O texto vai dizer, gritaram mais alto de medo. Por quê? Porque na concepção dos discípulos, aquele que está em cima das águas é um fantasma. E quando supostamente aquele que está em cima das águas, fantasma, grita, sou eu, não temais, eles gritaram com mais medo ainda. Por quê? Porque, na concepção deles, quem está em cima das águas é um fantasma. Quando ele fala, o medo aumenta porque eles estão dizendo, é um fantasma que fala. Só que dentro do barco tinha um que resolveu acreditar. Sempre em um ambiente espiritual, sempre vai ter um que acredita. Nem todo mundo dentro do barco vai acreditar. Isto é natural. Por quê, pastor? Porque sempre em um ambiente espiritual ou em um espaço geográfico, sempre vai ter muitos que sempre vai querer viver a mesma vida. Só que dentro do barco tem um, que quando ele grita, sou eu, não temais, ele olha e diz assim, Senhor, essa palavra Senhor aqui é de senhorio. Senhor, se és tu, me manda eu ir ter contigo, por sobre as águas. Agora o que precisamos entender é porque que Pedro reconheceu que aquele que está, e há poucos minutos era um suposto fantasma, e agora ele está reconhecendo como Senhor. Se Jesus em nenhum momento ele se apresentou, eu sou Jesus, eu sou o Senhor. Não, ele apenas disse, sou eu, não temais. E por que Pedro reconheceu? Recebe isto? Porque quem ouve a voz dele uma vez, nunca mais esquece que ele é Senhor. Aleluia, aleluia. Se é o Senhor, então me manda. Então vem. Vem. Você percebeu que Jesus não fala muito? Jesus fala pouco, é igual Deus. Deus fala pouco e age muito. Diferente do homem que fala muito e age pouco. Jesus é completamente diferente. Jesus fala pouco e faz muito. Deus olhava no Antigo Testamento para o profeta ou para a nação e dizia, eu estou contigo, ponto. E não falava mais. Patenteava a palavra e dizia, pode ir que tem segurança. Eu serei a retaguarda. A palavra de Jesus é, vem. O problema é que às vezes a gente quer viver experiência nova com Cristo, mas quer que Jesus desça num ambiente com palavras lindas e belas e pinte quadros, para a gente de fato entender que Jesus está falando. E na verdade Jesus fala simples, vem. E aí? E aí que depende de quem ouviu a palavra dele, se acredita ou não. Porque quem está disposto a viver o que ninguém mais quer viver, não pensa duas vezes, eu já estou indo. Aleluia.
Dentro do barco tem 12, só que só um resolveu acreditar na palavra. E ele pula. E aqui eu termino. E ele pula. E quando ele pula, as águas se tornam chão, a ponto de poder dar estabilidade para os pés de Pedro. E Pedro começou a caminhar. E Pedro começou a caminhar. Você pode perceber? Ele pula. Eu estou dizendo de alguém que quando ouve Jesus dizendo vem, ele não pensa duas vezes, ele pula. E quando pula, os pés dele têm estabilidade. Ele começa a caminhar. Como terra firme. Só que dentro do barco, não esqueça, tem mais 11. Quantos tem? Quantos tem? Então tem a maioria. A maioria que ficou dentro do barco. E quem ficou dentro do barco, ficou um olhando para o outro. E sabe qual foi a palavra de quem ficou dentro do barco? Um para o outro. Pode perceber o apóstolo do amor por nome de João, olhando para Tiago e dizendo, ele é o cara. O Pedro disse aqui que não viu ninguém. De fato, o primeiro foi Cristo, Jesus, que quebrou a lei da gravidade andando. O segundo foi ele, Pedro. E em toda a história ninguém mais andou por sobre as águas. Então, para quem está dentro do barco, um olhando para o outro e dizendo, ele é o cara. Porque há quem diga que a primeira impressão é aquela que fica. A primeira impressão de Pedro para os discípulos é, ele é alguém natural. Ele é alguém da mesma matéria. O profeta, ele é alguém da mesma matéria. Ele é igual a nós. Ele estava com a gente dentro do barco aqui todo o tempo. Ele nunca fez isso. Mas olha o que Pedro está vivendo agora. Ele está andando. E está indo. E quem está dentro do barco está tendo Pedro como um super-herói. Como o cara. No século 21, ele é top. Não tem ninguém igual a ele. E ele está caminhando. Só que na madrugada tem algo chamado sereno. Você sabe o que é isso? Sereno é aquilo que oculta a visão. Porque não pense você que os discípulos viram Pedro afundar. Pastor, que prova o senhor tem? Eu vou te provar. Quando Jesus disse para Pedro, vem! Jesus não chamou Pedro para ele viver vergonha. Jesus chamou Pedro para ele viver honra. E toda vez que Jesus chamar alguém para viver honra, esse alguém não vai viver uma desonra ou uma vergonha, a ponto de alguém olhar e ver a vergonha e apontar o dedo para poder acusar. Então o sereno oculta. E quando o sereno oculta, quem está dentro do barco não vê mais Pedro. E Pedro também não consegue ver mais quem está dentro do barco. E o texto bíblico vai dizer que ele está indo em direção a Jesus. E aqui tem uma lição. E qual é a lição, pastor? É que de repente o vento forte, leia no texto, porque está no texto, o vento forte bate no rosto de Pedro. E quando bate no rosto de Pedro, ele olha do lado. E quando ele olha do lado, o que é que ele vê? Ele vê uma madrugada fria de medo e de dificuldades. Ele percebe que a madrugada é de medo, lhe apavora. E ele começa a afundar. E está se afundando. Quem sabe eu estou falando para alguém aqui que viu o seu ministério quase se afundar. A sua chamada quase se afundar. Não, pastor, o meu ministério se afundou. Pastor, a minha chamada se afundou e parece que alguém nem credibilidade dá mais. Calma. Quem te credenciou é que determina a palavra final. Calma. Ele se afunda. E está se afundando. Pedro é pescador, sim ou não? Sim ou não? Pedro sabia nadar, sim ou não? Porque no mínimo que um pescador tem que saber é nadar. Porque Pedro não é pescador de esporte, é de profissão. É nato. Por que ele não nada?
ele começou a se afundar. E quando ele se afunda, em vez de nadar, ele grita: socorre-me, está no texto. Por que ele grita? Se ele é pescador e sabe nadar, por que ele não nada? Por dois motivos. Primeiro motivo, porque quando Jesus o chamou, e ele saiu de dentro do barco, Jesus não o chamou para ele viver vergonha, mas Jesus o chamou para ele viver honra. Como que os discípulos viram ele sair do barco? Andando por sobre as águas. Já pensou Pedro voltasse na abraçada para dentro do barco? Um iria olhar para o outro e dizer: eu não disse? O ministério dele, a ponta inicial era tão bonito, mas lá no meio ele afundou. Lá no meio o ministério quebrou. E Jesus não havia chamado ele para ele viver vergonha. Jesus havia chamado ele para ele viver honra. Então calma, que quem está dentro do barco não vai ver Pedro voltar na braçada. Porque se Pedro voltar na braçada, nadando para dentro do barco, alguém vai olhar e vai dizer: e aí Pedro, eu até pensei que você era o cara, hein? Eu até pensei que você era homem de Deus. Eu até pensei que o teu ministério de fato era confirmado pelo céu. Mas olha, esse negócio aí só foi até o meio, não aguentou mais. Voltou, afundou. Segundo motivo, porque ele não nada. Porque diante de uma experiência nova que Jesus tem para a vida dele, tudo que ele sabe é invalidado. Porque diante de uma experiência nova que Jesus tem para poder me dar, o que eu sei não vale nada. Por quê? Porque não é o que eu sei, mas é o que ele vai fazer. Porque você pode até ser perito no que faz, mas vai ter circunstância da sua vida que você não vai ter reação nenhuma. E vai ter que gritar por socorro: socorre-me. Vai ter momentos que você pode ser perito no que faz. Só que mesmo você sendo perito e sabendo aquilo que você faz, vai ter momento que você vai ter que gritar. E gritar aqui não é vergonha. Aproveita que ele está no ambiente e grita mesmo. Aproveita que ele está no ambiente ainda e grita. Porque na verdade Pedro está gritando para quem tem solução. Eu vou repetir. Pedro está gritando para quem tem solução. Então aproveita que o solucionador de problemas está no ambiente, abre a boca e grita: socorre-me. Porque ele vai descer com mão forte hoje nessa casa aqui, para pegar crente pela mão, ministério pela mão, e colocar de pé e dizer: da mesma forma que tu veio de dentro do barco para lá, você vai voltar. Eu tenho honra para você viver. Se tem alguém que acredita nesta palavra, levante a mão para poder adorar a Ele nesta casa.